maratona, uma ultra meia maratona, se você não tiver um foco, uma persistência, você não consegue. Na medicina é a mesma coisa. Porque cada caso é um caso. Ou numa maratona, você ultrapassar a chegada é uma coisa assim tão gratificante que eu acho que você pode correlacionar isso daí com um diagnóstico bem feito, um paciente bem tratado, um paciente curado, um paciente que chega para você, olha no olho e diz que você faz a diferença. Você está entendendo? Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Eu e Ela Podcast. Eu sou o Léo Cunha. E eu sou a Diana Cunha. E vamos falar sobre o que neste episódio? Sobre saúde, literalmente. Saúde em todos os sentidos, né? Em todos né? os sentidos, como a médica e como ela adquiriu também essa questão da saúde na vida dela. Mais uma atleta. A gente acha que médico não precisa de médico, não precisa de nada, né? Nós vamos descobrir que médico hoje encontra tempo. Não é? Não é? Aquela desculpinha, vai no médico, pô, tá um pouco sedentário. Não, doutor, o senhor tem tempo. A gente tem prova. Temos provas aqui hoje. Mas antes, só ouvir o recado do Felipe Santos, que é o patrocinador desse nosso episódio. Você já se sentiu perdido ao tentar entender o mundo dos investimentos? Imagine agora estar no controle total das suas finanças, realizando seus sonhos e objetivos sem preocupações financeiras. Isso é possível e eu tenho o caminho certo e mais rápido para você. Com a mentoria de investimento ágil, você terá acesso ao que eu chamo de supletivo dos investimentos, onde eu vou pegar na sua mão, passo a passo, a investir com as mesmas técnicas dos grandes investidores e identificar as melhores oportunidades do mercado. Não importa se você é iniciante ou se você já tem alguma experiência. O meu método irá te guiar rumo ao sucesso financeiro. Não perca mais tempo. Comece a investir no seu futuro agora. Tempo passa. Comece. Você não pode perder essa grande oportunidade que o Felipe acabou de dizer aí, que é a mentoria ágil. Então, se você quer viver mais de 5, 10, 15 anos, está na hora de você adquirir a mentoria ágil da FA Investimentos e saber fazer o seu dinheiro virar o seu aliado na sua riqueza. Então, não perca a oportunidade, tá bom? Vamos ao nosso convidado. Vamos receber aqui com todo carinho a doutora Lúcia Marrafa, que tem diversas especialidades, mas principalmente trabalhando hoje com gastroenterologia e com escleroterapia, não é isso? Seja muito bem-vinda, doutora. Bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Obrigada a você. Vamos lá conversar. Antes, deixa só a gente te dar um presentinho. Viu? Eu esqueci, tá vendo? Ela levou até um susto. Não só ela, eu também. Que eu falei, o que tem aqui? Pra não esquecer. Isso aqui é um presente. Gente, a gente ama canecas. Uma coleção de canecas. Passou alguém por aqui antes que comentou. A gente já descobriu, por isso nós pegamos a caneca para a senhora. É uma caneca da FA Investimentos. Isso aqui é uma lembrança nossa, que é a camisa do Eu e Ela Podcast. Quando a senhora estiver lá, eu ia falar, não, pode botar por baixo do jaleco, mas aí também não é tanto, não precisa tanto. A primeira pergunta foi até curiosa, que a gente conversou um pouquinho, que a senhora falou que já é fã de jaleco, né? Eu sou fã de jalecos, eu então, amo assim, jalecos. Quem puder presentear a senhora que dê jaleco, ou não, é melhor não. É melhor não. Não sei, porque eu amo jalecos, gente. Eu vejo um jaleco, eu fico paquerando. Mas eu não compro jalecos quando eles estão nos preços cheios, não. Eu amo uma promoção também. Você fica paquerando, né? Eu fico paquerando. Quando o jaleco entra na promoção, eu vou lá e compro. Mas eu sou assim com camisa do meu time. Eu não compro a do ano, porque é muito cara. Aí quando vira o ano, aí vem uma nova, aí eu vou e compro essa. Aí quando entra na promoção, eu compro. Mas eu tenho um jaleco mais lindo que o outro. Você gosta de cores também ou só Eu tenho branco? Jalecos brancos e jalecos coloridos. Tem azul, tem o rosé. E hoje em dia tem cada um, né? Tem cada um mais lindo que o outro. Rendado, não rendado. Tem um com uma corrente todo dourado. Comprei um agora todo de lantejoulas. Nossa, mãe, é uma coisa mais linda. Deve ser lindo mesmo. Lindos. É um guarda-roupa só de jaleco? Não, tem uma parte assim só de jaleco. Só de jaleco. Outro dia já vai, escolhe ali qual que é. Deixa eu ver qual combina hoje. Não sei, eu vou e escolho. A Diana é fono.
E aí ela comprou um que eu nunca tinha visto, bem... Ele achou até estranho. Eu falei, nossa, que eu já vi vários jalecos, mas assim eu não tinha visto ainda. Não, ele tá na É que moda. era como eu trabalho com criança, aqueles da Disney, né? Disney, Assim, com aham. os Os pediatras também personagens. usam muito, os dentistas. É, né? Ele Eu não tinha visto. estranhou. Eu falei, não, normal na minha Normal, área. é. A minha filha, eu quero um desse, mãe, eu quero um desse. Falei, não é pra você ainda. Doutora Lúcia, quem é a doutora Lúcia por trás do jaleco? Como médica, Como médica, mãe, esposa, Atleta. atleta. sou mãe da Aninha, 24 anos, influencer agora, sou esposa, sou filha, sou médica, procuro ser dedicada no que eu faço, sempre fui. E sou atleta também, né? Na medida do possível, né? Sempre gostei de fazer atividade física depois de formada, mas sempre fui obesa. Na Nossa, minha foi obesa? adolescência, já era bem gordinha. Aí, na época do pré-vestibular, emagreci muito, entrei para a faculdade. No primeiro ano de faculdade, engordei muito, porque eu fiz faculdade em Petrópolis, então a gente não tinha como comer, tempo de comer, nada disso, era só estudar, comer. E engordei muito, depois fiz dieta e sempre na efeito sanfona. Sempre, 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 sempre. Sempre. Você passou a sua juventude no efeito sanfona e na fase adulta uma parte dela também? Também. Eu cheguei a pesar 80 quilos. Caramba. Foi o meu auge. Isso. Quando a gente começou a correr, que Reginaldo já corria bem, eu ia com ele, mas geralmente eu ia só para acompanhar. E eu falava literalmente que quem corria 21 quilômetros era doido, quem fazia 42 era insano. E eu comecei a correr os 5 quilômetros assim, literalmente reclamando os 5 quilômetros, né? Só que quando você começa a correr e você consegue concluir a primeira prova, você não tem como não tomar gosto pela coisa. E você vai indo. E Vida você uma vai chavinha. indo, e você vai indo. Mas eu É porque sempre. os cinco, digamos, vai perdendo a graça, Os 5 vai perdendo a graça. e aí você acaba querendo Você acaba mais. querendo mais. Aí daqui a pouco você quer dar uma volta na lagoa, 7,5. Aí você completou 7,5, teu objetivo passa a ser 10 e assim por diante. Mas mesmo assim, eu correndo 5 quilômetros, eu era gorda. Eu corria gorda. E sempre foi assim. E aí eu fui aumentando o volume de treino. Quando deu o start mesmo para eu emagrecer, foi em 2019, que a filha dele ia fazer 15 anos. E eu estava bem acima do peso. E eu cheguei para ele e falei assim: eu não vou no aniversário da sua filha gorda. De jeito nenhum. Colocou uma meta, hein? Como é que eu vou gorda? Aí eu comecei a emagrecer. Isso quanto tempo antes? Uns 6, 8 meses antes. Eu já fui para. Eu não fui no peso ideal, mas já fui bem abaixo do peso. Eu fui traçando metas em relação a peso, entendeu? Eu emagrecia X, eu falei assim: agora eu vou emagrecer até X. Aí eu tracei uma meta, eu fiz uma dieta que eu tirei totalmente carboidrato da alimentação. E por incrível que pareça, eu consegui sustentar isso. Eu fui na festa de 15 anos da filha dele, eu estava bem mais magra. Eu fui e diziam para mim que eu não ia sustentar. Na época, em 2019, eu fui num congresso em San Diego e falasse para mim: ah, lá tu vai engordar, vai para os Estados Unidos, tu vai engordar. Você acredita que eu fiquei tão firme na dieta que fui pro McDonald's e comi salada do McDonald's? Caramba. Eu procurava Starbucks lá e comprava aquelas Mas saladas você prontas. sofria, doutora? Não, Não. porque Já estava acostumada, né? não, eu acho que a minha vontade de chegar na meta era maior do que o meu Maneiro. sofrimento. Maneiro. É incrível. Eu só saí da dieta lá uma vez porque não tinha nenhuma outra opção e eu comi um yakisoba. Ou eu comia aquilo ou eu não comia. Legal. Maneiro. É. Mas, assim, Por falando isso que é dizem fácil, que é né? importante botar uma meta, né? Porque
Porque às vezes quando Porque eu você cheguei vai assim, sem porque foco, sem aí meta... eu comecei a aumentar automaticamente, como consequência, a distância percorrida. E você aumentando a distância percorrida, você vê que você também está perdendo peso. E aquela distância que você percorreu acaba que não é mais tão suficiente. E quando você vê, você acaba que você vira uma pessoa também insano de correr 21. Aí você começa a ter a meta de vou primeiro fazer minha primeira meia maratona. Aí você fez a primeira meia maratona e a gente teve uma corrida que ele fez 50 quilômetros em Estrada Teresópolis-Friburgo. E eu me inscrevi para a minha primeira prova de 30, e achando que eu não ia conseguir. Cheguei com 30 quilômetros, mas essa corrida foi muito engraçada, que eu vi o pórtico de chegada, e tipo assim, a 200 metros da chegada me deu uma cãibra na perna, eu corri a corrida inteira. Aí vieram para me transportar carregada até o pórtico. Eu falei assim, não, eu vou mancando até lá, mas eu Agora vou não vem me chegar. É segurar, questão de não. honra. Questão de honra. Aí foi quando eu completei essa prova de 30 quilômetros que o Moroni, que é da assessoria que a gente participava, falou assim, agora você já está pronta para participar da tua primeira maratona. Só que correr maratona é difícil. Mas o que é mais difícil na maratona são os treinos. Porque você tem que treinar muito para você estar apto a correr bem uma maratona. Então, você faz treinos muito distantes. Então, é uma coisa muito desgastante, mas ao mesmo tempo que é desgastante, é prazerosa. Que você faz isso tudo com outras pessoas junto, que têm a mesma meta, que têm o mesmo objetivo. Cada um no seu tempo, cada um no seu pace, mas todos com o mesmo objetivo. E depois da minha primeira maratona, aí surgiu a chance de eu fazer uma ultramaratona. Aí eu fiz eu fiz 2 ultramaratonas só. Eu fiz a primeira ultramaratona, foi de Macaé, que eu fiquei em primeiro lugar, mas foi burlado e me deram um troféu de segundo. Isso é uma história grande, mas deixa pra lá. Que eu fiz 57 quilômetros e alguma coisa, não lembro exatamente quanto. Aquilo ali pra mim já tinha sido muito. Aí eu me inscrevi para a segunda ultramaratona, que foi em Niterói, que é Niterói, que são 6 horas correndo, né? Essa ultra são 6 horas correndo. Caraca, 6 muito horas, tempo. você parece um hamster, que tu vai lá, volta e vem. Eu ia te Vai lá, fazer, eu ia te volta e fazer essa vem. pergunta. Vai lá, volta e vem. Vai lá. Aí depende do local. Pode ser 800 metros, pode ser 1 quilômetro, você vai lá e volta Mas e vem. esse tipo de corrida, assim, ele é mais É cansativo? mais cansativo que tu fica fazendo assim, ó. É, Tu fica rodando. isso que eu ia te perguntar. Então, Até você acaba psicologicamente, eu acho que te psicologicamente cansa mais, e né? o corpo também, que você tende a pesar mais para um lado. Mas essa segunda ultramaratona, eu vou te dizer que eu fui literalmente com sangue nos olhos, porque eu cheguei na ultramaratona dizendo que eu ia ganhar. E eu ganhei. Pô, Eu fiquei nessa época, nesse dia, eu corri 6 horas sem parar. Eu parei um pouco para fazer alguma massagem no meu ombro, mas eu não parei nem para ir ao banheiro. Eu fiz 60 quilômetros e 300, então eu corri Nossa, praticamente muita 10 coisa. quilômetros por hora. Isso é cansativo, porque não é uma hora correndo, não são 2 horas correndo. E aquilo ali foi o meu auge. Então, cada vez você vai vendo que você vai perdendo mais peso. Hoje eu tô acima do meu peso por outras coisas que aconteceram. Reginaldo teve que parar um tempo de correr. Automaticamente você para de correr junto, que você não tem um companheiro da corrida. E você acaba que você vai desleixando um pouco na dieta. Uma vez obeso, você continua com a mentalidade de obeso. Então você para de fazer atividade física, você começa a comer um pouco mais, você volta a ganhar peso. Não voltei a ganhar o peso que eu tinha, porque chega uma hora também que você, quando chega num limite X, você chega e fala assim, opa, meu limite X foi um jaleco que eu tentei usar uns dias atrás aí, o jaleco não fechou, eu tive que atender de jaleco aberto. Aquilo ali para mim foi a morte. Tá rindo? Eu chorei. mas é legal você ter esses gatilhos. Que nem você falou aí no Que início eu subi na balança, porque eu cheguei de 80, sem querer te cortar. Não? Eu cheguei a 55. Caramba. Caracas. 55 quilos.
As pessoas falam que eu estava muito magra, mas eu me achava a pessoa mais linda do mundo. Você entrar numa loja É o que importa, né? feminina e você. Qual o seu tamanho? PP. Maravilhoso. 36. Você vai ver nas araras de promoção, porque geralmente o que sobra nas araras de É. promoção é o PP e o É, GG. verdade. O M nunca sobra. Você pegar uma roupa assim, você não precisa experimentar, porque qualquer coisa fica bem no magro. Verdade. Qualquer coisa fica bem. É. Total razão. Aí depois perguntar se você quer voltar a ter 55. Eu acho que não, porque eu tava olhando as fotos, eu vejo que eu tava muito magra, não tinha quase massa muscular nenhuma. Mas acho que com 58 tá bom, 60. Aí agora a gente tá na meta de novo, voltando a correr. Tô correndo o que eu corria antes. Tô longe de correr o que eu corria antes, mas a gente voltou a correr. Tô correndo 10, 12, 14, tô treinando e o objetivo continua. Engordou, fecha a boca, volta a Vambora. treinar e vambora, que a vida continua. E me conta uma coisa, como é que você faz para equilibrar isso tudo? Porque, assim, a primeira coisa que geralmente a gente faz é colocar um empecilho. Eu não tenho tempo. A gente não, eu. Então, assim, como A você... gente, né? Como, a olha gente só, como ser eu- humano, né? Acaba o que botando que eu empecilho e você faço, faz gente? tantas coisas e consegue. Cada dia eu trabalho num canto. Eu deixo a bolsa da academia dentro do carro, porque às vezes se eu for para casa eu não saio mais. Ah, isso é um bom gatilho também. Final de semana a gente Eu tenho geralmente. dificuldade com qualquer tipo de treino que seja à noite. Eu já treino E é o meu melhor à melhor noite. tempo Eu- para poder eu- fazer. É. E eu já tenho uma dificuldade danada. Ou é uma desculpa que eu jogo pra mim. Ah, não, pô, tá tarde. Mas é um tarde sim. Ah, pô, são 7 horas da noite. Não vou lá correr. Não é um tarde 11 horas da noite. Mas se você parar para correr, você correr meia hora, você já tá no lucro. Sim. E nem todo mundo, a gente fala aqui de corrida, ninguém começa correndo. Ah, eu corro 5 quilômetros. Ninguém começa correndo direto 5 quilômetros, a não ser um jovem, de repente. Não vai conseguir, você tem que botar meta. Começa a correr 1 minuto, caminha 2 minutos. Começa a caminhar 30 minutos, daqui a pouco você está trotando 1 minuto. Daqui a pouco você vê você está trotando 2 minutos. Daqui a pouco você está trotando mais do que você está caminhando. Daqui a pouco você vê você está trotando que você está correndo. É uma evolução natural, é o condicionamento físico que você vai adquirindo no decorrer do tempo. É, isso é real. Você faz uma programação do seu dia? Porque, assim, uma vez eu fui uma nutricionista e ela falou uma coisa muito real. Falou, Diana, final de semana você tem que ir no mercado e comprar as coisas que você precisa comer. Quem- Não dá para você viver, né? Quem faz as compras sou eu, né? Então, eu eu gosto de ver tudo muito cheio na minha casa. Eu não consigo ver minha despensa vazia. Eu não sei se isso é coisa de ter sido vindo de uma família muito humilde e eu não consigo ver minha despensa vazia, começa a me dar agonia que tem. Ele chega para mim, você vai no supermercado de novo, você vai no hortifruti de novo. Mas assim, eu tenho a necessidade de abrir minha geladeira e ver minha geladeira cheia das coisas que eu gosto de comer, das coisas. Na minha casa tem sempre muitas frutas, tem sempre muitos legumes. Eu amo queijo, então tem queijo cheddar, tem queijo prato, tem mussarela, tem queijo Minas, eu tenho requeijão light. Ah, o requeijão tá na promoção, requeijão light. Eu compro 5 potes de requeijão, eu sou desse tipo assim. A minha despensa da parte de limpeza, eu já não tenho mais onde botar sabão, não sei o quê, porque eu gosto. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade Que bom. de ter essa vantagem, né? Então eu gosto de comprar. E eu compro as coisas saudáveis. Eu como de tudo. Todas as frutas eu como. É, isso já é um Todas as adianto, né? frutas. Já é uma ajuda, né? Até caqui, que as pessoas odeiam, Eu fruta de amo. conde, figo, eu amo. Eu como tudo que é fruta, Também tudo que é gosto. fruta. Legumes eu como todos eles. A única coisa que eu não gosto muito é da beterraba cozida, mas a crua também eu como. Então eu tenho a vantagem de gostar dos legumes e das frutas. Mas ele ainda come mais fruta do que eu. A família vai junto na alimentação? A Aninha agora, a Aninha ela faz a comida dela, entendeu? Então ela segue a alimentação dela.
Depois que ela entrou nesse mundo aí dela, ela que faz a comida dela, ela que faz o tempero dela. Eu aprendi a usar muito tempero com ela, coisas que eu nem sabia usar, noz moscada, chimichurri, esses negócios aí eu aprendi a usar, porque eu não sabia, minha comida era só alho, cebola, louro e sal, né? Agora aprendi a usar essas coisas com ela. E então ela faz a alimentação dela e a gente tem a menina que trabalha lá pra gente, que de vez em quando faz. Se não, é a gente que come quando a gente vai comer no shopping, né? Mas você acha que foi uma influência sua? Dela, de repente, hoje tá comendo... Porque É, você sempre comprou e aí ela ela não comia. não comia. Não. Você Não. acabava fazendo 2 tipos de compra, então, né? Não, minha filha sempre comia. Ela comeu besteira durante muito, 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 muito tempo. Minha filha sempre foi gordinha. E eu sempre falei para ela, Aninha, vamos emagrecer. Eu lembro que na época que ela tinha 15 anos, começaram as festas de 15 anos das amiguinhas, né? Eu falei assim, meu Deus, onde que eu vou arrumar um vestido para uma adolescente obesa que não fica com cara de velho? Eu lembro que minha filha tem 24. A gente foi no shopping, olhou. Nada fechava, nada fechava. Eu assim, meu Deus, tem que achar. Achei um vestido de renda bonito. Na época, eu paguei R$ 600 no vestido. Aí é lógico, depois a minha filha depois mudou um pouco as características de vestimenta, por conta das opções dela, mas isso aí não vem ao caso. E em relação à Lúcia médica, eu sou o tipo de médica das antigas ainda, que gosta de ouvir, que gosta de olhar, A gente ama, assim, que gosta não é? de tocar, que gosta de examinar. Eu acho que esse deveria. As pessoas às vezes ficam um pouco assustadas, sabe? Eu às vezes atendo o paciente, aí eu olho para o paciente, agora o senhor deita ali que eu vou examinar o senhor. Às vezes vem a mulher toda com cinta, toda cintada de bora, eu falo assim, mas você vem no médico, por que que tá de cinta? Aí eu ouço, doutora, ninguém nunca me examinou, eu já fui a não sei quantos médicos, ninguém nunca botou a mão em mim. Quer dizer, o que teoricamente deveria ser o normal, passa a ser o anormal, passa a Uhum. ser a aberração, passa a ser a exceção. E você às vezes fica chateado, mas você ao mesmo tempo fica feliz que você está fazendo a diferença na vida de algumas pessoas. Porque qualquer diagnóstico, tem que passar pelo exame clínico. O exame clínico, a anamnese é fundamental, né? Verdade. E hoje em dia isso daí está passando a ser uma coisa assim obsoleta. Totalmente. O paciente chega e fala os sintomas e você pede os exames e faz diagnóstico baseado nos exames que foram solicitados e não no exame clínico. E às vezes você fecha tanto diagnóstico no simples examinar, num simples botar a mão, numa simples palpação de abdômen, você fecha tanto diagnóstico. Hoje se perdeu muito Eu isso. sou da época que não tinha tomografia, que você fazia diagnóstico de apendicite, qualquer abdômen agudo com raio-x, que a gente chamava de rotina de abdômen agudo. Era raio-x de abdômen e raio-x de tórax. E a gente fechava muito diagnóstico, não tinha ultrassom na emergência. A gente fazia punção venosa profunda porque a gente aprendia a fazer, não tinha ultrassom guiando onde você ia puncionar. E você puncionava e acertava. Por quê? Você praticava, você botava a mão, você tinha interesse em aprender. Você não via única e exclusivamente o valor financeiro daquilo. Uhum. É satisfação pessoal. Tipo, o paciente entrou no consultório, não quero saber o quanto ele tá pagando, se é plano, se não é plano. É uma vida que tem aqui, eu tenho que cuidar, né? Eu vou te falar uma coisa. Apareceu uma paciente essa semana passada. Eu já não a vi, acho que uns 6 anos. Eu não sei nem por que ela apareceu lá. Era um dia que eu, teoricamente, não devia nem estar no consultório. Ela apareceu lá, bateu na porta. Estava sozinha. Atendendo, minha irmã não estava. Minha irmã trabalha comigo. Ela falou assim, doutora, eu estou sentindo isso. Estou precisando tanto de uma consulta com a senhora. Quanto está a sua consulta? Eu falei, minha consulta é R$ 200. Ela, doutora, eu só tenho 150. Aí eu te pergunto, eu vou deixar de atender o paciente porque ele não tem R$ 50 para me dar? A senhora tá fora da curva. Não vou. Se ela não tivesse Não, dinheiro,
Mas tem Verdade. vários aí que. Se ela não tivesse dinheiro nenhum, o que ela me falou dos sintomas dela, eu provavelmente eu teria atendido de graça. Isso não é piegas, né? Que nem Reginaldo fala. Reginaldo usa muito essa terminologia. Mas é questão de humanidade, né? A gente vê o outro como sendo próximo. Não é assim que diz? Ainda mais assim, são 6 anos, né? Nesse caso específico, que ela poderia estar em outro lugar também e ir para outro médico. Ela foi justamente lá na sua porta bater e te pedir uma consulta. No mínimo, ela tem segurança no que a senhora passa. Mas o engraçado é que o que eu atendi ela da outra vez foi uma outra. Não tinha nada a ver com Não isso tinha agora. nada a ver com isso agora. Isso só tem uma explicação. É Deus, né? É. Deus Verdade. botou ela lá, no horário certo, na hora certa, e deu tudo certo. E é assim que a vida continua. Falando em Deus, vamos mudar um pouco de assunto. Aqui é assunto qualquer. São todos os assuntos. Reginaldo falou da parte da religiosidade. Vamos entrar nesse mérito aí. A gente entrou 2020, 2021, teve a época da pandemia. Eu entrei numa depressão profunda antes disso, nessa época de 2021. Umas crises de ansiedades absurdas, onde eu fiquei dependente de medicação. Cheguei a tomar 50 gotas de Rivotril, Caramba. fora os SOS, que eram como balinha para mim, gotinhas milagrosas. Eu fui chamada para participar de um júri popular pela Prefeitura de São João de Meriti. Eu sou funcionária da Prefeitura de São João. E esse júri popular era de crimes hediondos, onde você tinha que fazer julgamento de assassinatos. E eu piorei ainda mais do meu quadro clínico. Eu surtei. A senhora era meio que obrigada. Eu era literalmente obrigada. Cheguei a pedir. Nunca tinha participado, nunca tinha sido Não, convidado para não, nada. não, Justamente não. nessa época. Nessa época aí eu fui chamada. Uhum. E eu cheguei a pedir para a juíza, no que eu te falei do quadro clínico, não sei o que, não sei o que. Ela chegou para minha juíza. Ou a senhora vem, ou se a senhora não vier, eu mando buscá-la na sua casa. Nossa. Nossa, Era empatia desse zero, né? tipo. E eu ia. E era justamente no dia que eu estava no posto e no consultório. Então, aquilo ali era ruim para os pacientes do posto de saúde, que era um dia que eu não atendia, porque eu ganhava o dia e eu perdia dinheiro no consultório também. Mas eram horas assim, porque marcava o horário X e você participava de um sorteio para ver quem ia participar daquele júri ou não. Cada papelzinho que tirava daquela, bolinha que tirava daquela, era um suspiro de alívio de você não participar. Só que antes disso você via o que ia ser julgado. Então você via os assassinos, você sabia do crime, você via as testemunhas e você tinha que dizer se você conhecia. Então, literalmente, eu cheguei no fundo do poço, né? Isso E levou quanto tempo, doutora? eu acho que uns 6 a 8 meses. Caramba. 6, 8 meses. Aí, por fim, num belo dia, eu literalmente surtei lá no fórum. E o rapaz falou para mim: olha, a senhora só vai conseguir. O rapaz do cartório, né? Só vai conseguir uma coisa se trouxer um laudo psiquiátrico. Porque eu tinha levado uns laudos dizendo que eu era a única gastro da Prefeitura de São João, não sei o quê. E não levou. Aí eu tive que levar um laudo psiquiátrico, comprovando tudo que eu tomava de medicação. Aí depois disso eu fui liberada, graças a Deus. Nesse mesmo inteirinho, apareceu uma paciente lá no meu consultório, sem estar marcada. Dona Maria da Guia. Você se lembra do cantor Ovelha? Aquele cabelo alvo. Ah, Se lembra? sei. Igualzinha. Não era parente dele, não? Não. Não? Aquela mulher surgiu do nada.
E naquela época ainda usava aquelas máscaras, a gente dava máscara, e a máscara dela era de alguma coisa de igreja. Que aquela máscara não estava protegendo de nada. Eu falei Uhum. assim, que mulher louca. Falando, né? Que mulher louca. Com uma máscarazinha dessa. Que a mulher deitava, deitava na maca. Ela era para fazer escleroterapia. Ela apareceu do nada. Ninguém indicou. Ninguém nada. A mulher apareceu e começou o tratamento comigo. E a mulher deitava naquela maca. A mulher só falava de Jesus. Eu falei, gente, meu Deus. É louca. Mas ele usa os loucos, né? Escuta, calma, que eu vou chegar lá. Ele é. Mas naquela época eu tinha uma outra religião, né? Aham. E ela chegou para mim e falou assim, doutora, Deus me disse que eu vou para Portugal. Aí eu olhei para ela, como assim a senhora vai para Portugal? Deus vai prover. Eu falei assim, mas a senhora tem dinheiro? Não, doutor, eu vou, Deus me disse, Deus vai prover. E ela foi para Portugal. Eu fiquei, menino, mas aquela mulher não saía da minha cabeça. Eu falei, que fé é essa que essa mulher tem? Que fé é essa? Aí foi quando eu falei pro Reginaldo, eu quero ir numa igreja, mas eu não quero ir na igreja que eu ia. Você me leva na igreja evangélica? Ele arregalou o olho. Você vai numa igreja evangélica? Eu falei assim, eu quero ir. Só pra ver como é que é. Só para ver como é que é. Aí você vai, né, meu bem? Você sente a presença do Espírito Santo, aí tua vida muda totalmente de eixo, Você tem aquela literalmente. sensação que você entra num culto, né? Que a pregação parece que ela é só feita pra Mas você. pelo amor de Deus, Que parece que se você fecha os olhos e assim, não tem ninguém. Tá lotada a igreja, mas não tem ninguém. É só eu e o Espírito Santo ali falando. Aí tu fala assim, ai meu Deus, ele tá falando comigo. Isso é pra mim. Mas é muito, 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 muito. É muito Então, maravilhoso, o que né? aconteceu? Quem foi que colocou essa paciente lá para mim, gente? É. Aí, olha só como é que são as coisas. Ela foi para Portugal. Nesse meio tempo, eu me converti. Quem aparece sem estar marcada de novo? Ela. Quando eu ouvi a voz dela, Já reconheceu. reconheci a voz. Eu abri a porta e falei assim: a senhora não vai embora que eu tenho uma coisa para falar com a senhora. Ela entrou e falou assim: eu tenho uma coisa para falar para a senhora. Eu me converti. Gente, a cara de felicidade daquela senhora. Ganhou uma vida pra Jesus. Ganhou uma vida para Jesus, a minha vida. E E às vezes, Não, desculpa, pode a falar. gente acaba se limitando para falar das maravilhas para algumas pessoas, né? Eu acho que E isso não devia acontecer. não devia acontecer, mas eu acho que Deus mostra exatamente a hora que você falar, como você vai falar, de que jeito você vai falar e quando você também não deve falar. Eu tenho não sei nem se eu devo falar isso aqui, que de repente vai gerar polêmica. Mas assim, a gente gosta de polêmica também. Não fica acanhada por causa da gente, não, tá? Eu tenho uma paciente que ela passou por um quadro de anemia severa, que sem descobrir a causa, no final da história era um sangramento intestinal, que ela fez um procedimento cirúrgico e ficou boa. Aí depois o filho dela sempre acompanhou ela, o filho dela chegou, falou assim, e veio agradecer, né? Agradeceu a mim, agradeceu a hematologista que acompanhou ela esse tempo todo e chegou para mim e falou assim: graças aos meus Deus, eu cheguei e falei assim para ele: graças a Deus a sua mãe melhorou. Que bom. A ele: graças a Deus não, doutora. Graças aos meus deuses. Aí eu olhei, eu falei assim: Senhor, é filho de paciente, eu tenho que ser ética, eu tenho que respeitar. O que eu vou fazer? Aí eu olhei para ele e falei assim: graças ao meu Deus também, sua mãe melhorou. Meu Deus. É a sua fé e a fé dele. É, Você não deixou de respeitar. eu acho que isso vai muito da parte da educação do próximo, né? Você pode ter uma religião que seja diferente da minha, e quando você deseja algo da sua religião para mim, por mais que eu seja contra, talvez,
mas eu tenho que aceitar porque você tá Uhum. desejando aquilo que você crê de melhor pra mim. É. E tem pessoas que não têm muito isso. Não, você tem que Tem respeitar. pessoas que criam ali um obstáculo, sabe, uma barreira ali. Pô, tá É. falando isso pra mim, sabe Não que é eu uma sou da coisa que você religião tem que tal. impor, né? É uma coisa que Essa semana, cada um tem a sua. semana passada, eu atendi uma outra paciente que ela chegou, ela tem Parkinson, ela tá passando por uma série de doenças, que ela tá com uma limitação de movimento, não sei o que, não sei o que lá. Ela chegou para mim e falou assim, doutora, tem como falar pro meu filho que eu não tenho como fazer as coisas, que eu demoro mais pra fazer as coisas que tem. Aí, antes do filho dela entrar, ela falou assim, doutora, poxa, a minha irmã falava tanta coisa para mim, mas minha irmã fazia tanto mal para mim, sabe, doutora? Porque minha irmã, eu rezava para minha Santa Virgem Maria e minha irmã ficava falando que eu ia para o inferno, que eu ia para o inferno, porque eu ficava rezando para minha Santa Maria. E eu pensando, meu Deus, o que que eu vou falar, né? E acabou, doutora, que ela morreu na minha cama, eu cuidando dela. O que que a senhora acha? Esperei, examinei. Ela, o que que a senhora acha, doutora? Eu acho que eu cheguei para ela e falei assim, eu acho que a sua irmã não soube falar as coisas de maneira correta com a senhora. De repente ela não soube se expressar. O que que acontece? As pessoas que são evangélicas, nós que somos evangélicos, a gente acredita que a gente não precisa mais, Maria foi mãe de Jesus, mas a gente não precisa de intermediários para falar direto com ele. A gente fala direto com Deus, com Jesus e acabou. A senhora entendeu? Ela olhou, entendi. Então é tudo como você fala, tudo a maneira que você fala. Lógico que você respeitando a crença de cada um, você respeitando a individualidade de cada um. Você tem que respeitar, porque eu já tive do outro lado também, entendeu? Uhum. E não quer dizer que é certo que é errado. Você tem que respeitar. Você tem que ter a tua crença, você tem que respeitar a crença do outro também. E além disso, ainda tem assim, ó, tem a crença, aquilo que a gente crê, né? E tem o que realmente vai acontecer, Realmente vai que a gente só acontecer. vai saber depois. Só vai saber. É. Porque eu acredito fielmente que vai ter um monte, vou falar do evangelho, vai ter um monte de evangélico que vai pro céu. Como E vai ter que não vai? não vai. E isso pode ter o católico também, Uhum, que vai pro uhum, céu e tem uhum, católico que não uhum, vai. uhum. A gente só vai saber depois. Depois. Então, assim, tem muito. Quando eu fui recém-convertido, eu queria converter meus pais. Mas eu queria converter meus pais pela força nesse tipo. Pai, se tu não aceitar Jesus, tu vai pro inferno. Que tem que aceitar, porque o pastor Mas aí falou pra mim. Você fica sendo uma pessoa chata. É. Demais. Eu não me É. aguentava. Depois que passou o tempo, aí você vai se vendo. Eu falei, cara, eu era insuportável. Eu era insuportável. Como... E outra, como é que a pessoa. Eu acredito muito na transformação de vida, por exemplo. Do tipo, fulaninho, ele é totalmente do avesso. Ele se converteu, caramba, o cara mudou mesmo. Eu falei, cara, peraí. A O que pessoa- esse rapaz fez que ele mudou? Isso Ah, o aí. cara aceitou Jesus na igreja e mudou a vida. Pô, legal. Então, assim, ele é um exemplo que eu tenho que seguir. Mas o só falado e a pessoa olha pra você e você continua malcriado, continua falando alto, continua a respondendo. pessoa tem que ver Vê a Deus em mudança. você, a mudança. É, É. senão... Eu era uma pessoa que de 10 palavras eu falava em 5 palavrões. Mas é o carioca também, né? Não, Carioca ser crente também é difícil pra caramba. não, mas eu agora, Se Net, controla, né? me controlo. É. Mas médico fala Porque palavrão? o que Eu sai da atendia nossa paciente boca. falando palavrão. Não, não é possível. Médico não fala. E quando falava as coisas erradas, o paciente fazia as coisas erradas. Então, meu Deus, como é que eu falava palavrão? Dava expor mesmo. Ah, menina, olha só que coisa feia. Você falando do seu atendimento me lembrou a doutora Ariane, que é uma alergista que... Mas ela não Alergista fala pediatra. palavrão, não. Não, ela não fala palavrão, Ah. falando do atendimento dela. E que ela é assim, sabia? Você chega lá, ela é clínica também, né? Atende aqui em Copacabana e atende no Meia. E aí você chega lá e ela, não, deita aí na maca, tira a camisa. Ah, é verdade. Que você fica até assim meio, caramba, como assim tira a camisa? Não, tira a camisa, bora. Então, ó. E ela assim, sem exame, ela diagnosticou a Diana com Covid, sem fazer nenhum exame. Você tá com Covid. Aí, mas não sei o que, não, vamos tratar. Se quiser fazer o teste, faz, mas você tá com Covid. Ela foi lá, a Diana foi fazer, tava com Covid. Verdade. A nossa filha, ela descobriu alergia à lactose na primeira consulta. A gente tem um amigo que levou 1 ano
Um ano. Mais, eu acho. Fazendo um monte de exame na criança, de sangue, não sei o quê, e não descobria. E a nossa descobriu numa primeira consulta com ela. Mas por quê? Porque ela vasculha do pé à cabeça. Quarta-feira atendi uma Olha. paciente que o filho mandou mensagem: doutora, minha mãe tem que ir na senhora, não sei o que, que já foi em 2 médicos e não sabe o que é que tá tomando remédio para alergia, mas tá com uma dor na perna. Falou dor na perna, eu falei assim, cara, tá trombosando, tá com trombose venosa profunda. Aí a paciente olhou, eu falei assim, mas onde está doendo? Era um herpes zoster, gente, não diagnosticado. A paciente tomando corticoide. Ou Meu seja, Deus. ninguém se deu o trabalho de olhar a lesão. Você está entendendo? O herpes zoster não tem como você não fazer o diagnóstico. A lesão é clássica. A característica da lesão é clássica. Mas só querendo abrir uma polêmica nesse tipo de assunto, sem entrar muito nele. Você não acha que um médico também hoje, ele recebe uma carga de atendimento, principalmente assim, de consultório nem tanto, né? Porque o tempo é seu, você usa da maneira que quiser o seu atendimento. Mas que vai trabalhar num órgão público, ele não recebe uma pressão, porque assim, quando a gente envolve um pouco de política e atendimento, 10 minutos para cada paciente. 5 minutos, porque tem que ter, como é que é? Produtividade. A fila tem que andar. Estatística. Eu tenho que passar essa estatística pro governo, que tem que fazer No posto de saúde, eu tenho que atender 30 pacientes. por dia. Mais ou menos. Eu vou te dizer. O posto abre 7 horas. O que eu faço para conseguir? 6 horas eu já estou no posto atendendo. Pô, você chega uma hora Eu chego uma hora uma hora antes. antes para poder atender. Eu chego uma hora antes. Para não ter aquela pressa, né? Entendo. Porque senão Mas eu também tenho sai que horas? 1 hora, 1h30, 2 horas, depende. Não sei se você pode falar sobre isso, mas o que você acha que falta hoje, assim? É uma defasagem na escola de medicina? Ou é a facilidade? Por exemplo, tem muitos exames, eu vou parar de olhar, de ter esse olhar clínico. Será que é isso? Eu acho que isso é da pessoa, né? A pessoa que tem a boa vontade, tem a boa vontade e acabou. A pessoa que tem a boa vontade em aprender, que quer aprender, ela vai aprender. Independente da escola que ela esteja, né? Se você quer ainda mais um dia que a facilidade que você tem de aprender, na minha época era tudo livro. Você tinha que ler livro, ler livro, ler livro. Hoje em dia você bota no Google, no chat GPT, você tem tudo lá. É só você ter o interesse em aprender. Mas na minha época era muito mão mesmo, o olho, porque eu vim de uma escola, a faculdade que eu vim cobrava muito essa parte de a clínica médica, né? Que foi o 3º ano da faculdade que você começa a estudar a parte clínica médica, era muito cobrada. Era muito cobrada. Se você não soubesse, você era reprovado, ponto final. Então, eu vim de uma escola muito boa, de um aprendizado muito bom. Mas na minha turma tinha muita gente que não queria não estava nem aí. E era da mesma faculdade. Eu acho que é o interesse, eu acho que é o amor pelo ser humano, a vontade de cuidar, a vontade de curar, entendeu? O dinheiro vem como consequência disso, mas eu acho que não é o soberano nisso daí. Verdade. Porque senão tá tudo errado. A senhora colocou no início que... Falei, senhora, perdão. Você colocou no início que a sua infância não foi uma infância rica, né? Não teve pais ricos. Não. E na medicina, tem muitos que vêm de uma estrutura familiar. Será que também não é isso? Do tipo assim, eu quero que meu filho seja... Eu tenho uma situação financeira muito boa e eu quero que meu filho seja médico. E o meu filho, eu nem sei se quer ser médico, mas eu quero que ele seja médico. Mas eu queria que minha filha fosse médica. Minha filha não é médica, e aí? Então, mas isso não vem da personalidade, talvez, sua, dela? Minha filha sempre falou pra mim que não queria fazer medicina. Eu falo até em relação a esse exemplo que você colocou, que na sua turma tinha alunos que não queriam muito e você queria muito. Então, assim, você por querer muito, você chegou onde chegou. É porque, pra mim, Eu entendi a pergunta dele. É mais ou menos assim, como você já passou por alguma coisa que não foi tanta facilidade. Isso daí foi tudo conquistado por mim. E eu acho que pra você é mais valoroso hoje do que talvez pra quem foi na fácil, hoje, né? né? De qualquer jeito. Não sei te dizer. Porque minha mãe era professora, meu pai era mestre de obras. Então, eu passei por uma faculdade de Petrópolis, que era uma faculdade paga. O primeiro ano de faculdade
foi bem. Meu pai trabalhava de domingo a domingo Nossa. para eu ter dinheiro para me manter em Petrópolis durante a semana. E na época, hoje em dia é FIES, não sei o que que é, e na minha época era crédito educativo, que era pela Caixa Econômica Federal. E os fazendeiros, filhos de fazendeiros, os que chegavam lá com o carro do ano, conseguiam crédito educativo. E eu tentei o crédito educativo e a senhora falou para mim na minha cara que eu não ia conseguir o crédito educativo porque minha mãe tinha comprovante de renda, né? Que era o contra-cheque, meu pai também, então teoricamente tinha renda para manter. E na época eu falei para ela, cheguei na época depois voltar lá, ainda discuti um pouco com a coroa. E eu lembro que o crédito educativo ia ir até sexta-feira, 3 horas da tarde, era o último dia. E se eu não conseguisse o crédito educativo naquela época, provavelmente eu não sei se eu teria conseguido me formar, porque aumentou muito a faculdade de um ano para o outro. E quando foi sexta-feira, meio-dia, o telefone tocou e eu tinha que estar até as 3 em Petrópolis com meu pai, minha mãe e o fiador. Aí eu te pergunto, Ainda tem que ter o fiador. Não sabia que tinha na que ter época fiador, tinha que não. ter fiador, porque eu era Caramba. menor de idade. Ah, Eu terminei o ensino médio com 15 anos. Então, eu entrei para a faculdade com 16 para 17. Com 22 para 23, eu já estava formada. caramba. Amém. Então, tinha que ter o... Aí eu te pergunto, fui eu que consigo o crédito educativo? Quem que estava provendo, quem estava cuidando de mim desde aquela época lá? É. Deus. No último minuto do segundo tempo, eu consegui o crédito educativo. Ou seja, era para eu ter me formado. Uhum. Antigamente eu não achava. Antigamente eu achava que era mérito meu de ter ido lá, ter conversado com a senhora, ter falado isso, falado aquilo. Falei umas verdades pra Falei umas ela. verdades para ela e ela deu crédito educativo para mim. Eu Ah, sou de- demais. Eu sou A demais. dela, se não tivesse É. dado, o que que ia Poxa vida, acontecer? eu ia, não tava formada. A gente sempre se achando, né? Depois a gente bota o pezinho no chão e fala, não, E realmente puxam não teu foi eu. tapete, tu vê que tu não tem mérito nenhum de nada. Verdade. Ô, doutor, e como é que foi, assim, o que que você leva para a medicina em relação às ultramaratonas? Qual a correlação que você consegue fazer da sua vida na corrida com a medicina, assim? Pergunta difícil. O que você Caraca. leva? Não foi eu que criei essa pergunta, não, hein? O que você gente. pode ver? O que que você Eu acho leva? que uma ultramaratona, o que você tem que ter? Foco, determinação, persistência. Eu acho que na medicina você tem que ter isso tudo. Já respondeu. É. Porque Para se não você tiver, não vai, conseguir não. completar uma maratona, uma ultra meia maratona, se você não tiver um foco, uma persistência, você não consegue. Na medicina é a mesma coisa. Porque cada caso é um caso. E é cansativo, é Uhum. trabalhoso. Mas ao mesmo tempo, assim como você chega numa ultra maratona ou numa maratona, você ultrapassar a chegada é uma coisa assim tão gratificante que eu acho que você pode correlacionar isso daí com um diagnóstico bem feito, um paciente bem tratado, Uhum. um paciente curado, um paciente que chega para você, olha no olho e diz que você faz a diferença. Você está entendendo? E é um desafio, E né? é um Porque assim, a desafio. medicina, É um desafio. a saúde, ela muda. Não é uma Muda. coisa que vai ser sempre a mesma coisa. E a nível de sistema público ainda é mais desgastante, porque às vezes você precisa de exames e você não consegue. Uhum. A nível particular, a nível de plano de saúde, se torna um pouco mais fácil, mas a nível de sistema único de saúde tá difícil. Verdade. Mas sempre teve? Ou não? Tá pior agora? Em relação ao geral, nada O que eu específico. vou dizer? Antigamente, o CISREG veio para facilitar as coisas, né? Só que algumas vezes eu acho que antigamente
Não estou querendo falar mal do sistema, não, tá? É o que eu vejo. Que antigamente, quando você dava um encaminhamento para o paciente, fala para o paciente, você tem que procurar um cirurgião geral, você tem que procurar um pneumologista. Você dava encaminhamento para ele e ele corria atrás, ele ia no hospital XYZ, eu acho que ele conseguia mais rápido do que hoje em dia. Porque tem todo um sistema aí envolvido e às vezes esse negócio não anda Você fala como se fosse integrado integrado, é. e hoje parece que tá solto, né? Não sei, cara, o negócio é mais difícil. Quando eu consigo alguns exames que eu ainda consigo dentro da prefeitura, eles se tornam mais fáceis de serem conseguidos. Mas existem, vamos supor, uma colonoscopia em determinada idade, eu já não consigo mais fazer a nível de prefeitura de São João de Meriti. Então tem que ir para um hospital de grande porte. E aí, às vezes, demora mais tempo. Quando o negócio que eu acho que tem total necessidade, eu jogo com franqueza para o paciente e falo, ó, desculpa, mas se vira nos 30 e paga porque não dá para esperar, não. Uhum. E engraçado que o paciente, ele consegue, pede ajuda daqui, pede ajuda dali e faz o exame no sacrifício, mas faz quando ele realmente é importante. Uhum. Você não tá falando, me lembrou de uma coisa aqui, surgiu uma curiosidade. Tem paciente que quando chega pra você, você vê que não tem o mínimo de condição de pagar nada. Talvez um exame. Não. Como é que fica a sua cabeça com isso? Porque eu tô te fazendo essa pergunta que eu fiz pra ela essa semana. Imaginei. Que ela me contou um caso de uma... E ela tem de criança. Ela me contou de uma criança. Eu falei, caraca. Falei, mas e aí? Ela, não. É que bate uma Vontade que eu tristeza, tenho. né? E era uma consulta particular, né? Era particular. E eu falei assim, cara, não dá vontade de... Ah, cara, não cobra não. Aí eu falei, pô, mas se não cobrar, a gente precisa também, né? Mas, pô, ela, não, quem paga é a avó que paga. E o cara, eu não sirvo pra trabalhar com isso, não. Porque eu ia morrer de fome. Porque eu ia falar assim, cara, É. eu tinha que criar algum Dá gatilho na minha vontade de fazer mente, tudo de assim. graça, né? Eu tinha que criar algum gatilho na minha mente pra poder fazer assim. Não, se eu não fizer o meu trabalho, porque eu tô vendendo o meu trabalho também. O tempo que eu fiquei lá estudando, a dificuldade, até a necessidade que eu posso ter passado. Mas eu tô colocando isso aqui. E também falta. Eu crio gatilho pros meus filhos em várias coisas que eu faço. Eu falo, não, se eu cobrar menos aqui, pô, eu tô tirando do meu filho e da minha filha. Então eu preciso cobrar. É o meu trabalho, sabe? Mas eu falo pra ela, Diana, eu acho que eu ia ficar mal, cara. Eu ia ficar muito mal. Porque a pessoa tá ali, eu vejo que não... Caraca, isso é bugar minha mente. Eu acho que depois entra na rotina, né? Entra no... serve até pergunta pras duas, né? Vocês estão se olhando? Eu não sei. É uma questão muito difícil. É. Eu acho que você sabe quando você tem que abrir exceção, né? Você sente. O coração toca. Aí você abre exceção. Se você não receber de um, vem outro que você vai indicar outro que você vai receber dobrado. Eu acho que funciona assim. Em relação ao exame, não tem muito como a gente ajudar, né? Eu tenho um médico que faz endoscopia e colonoscopia particular lá em Caxias, que, por incrível que pareça, ele também é uma pessoa muito humana. Eu atendi um paciente que precisava fazer uma colonoscopia e ele cobrava X, né, para fazer a coluna, e o paciente chegou para mim e falou assim, doutora, eu só consegui isso. E aí? Aí eu liguei para ele. Jimmy. Então, você já fez algo grandioso. Porque Jimmy, muitos nem ligariam. Poxa, tô com um paciente que eu tô com suspeita de um câncer de intestino, mas os pacientes só têm isso. Pode mandar, Luz. Ele tirou do dinheiro dele, que ele tem que pagar o anestesista para fazer a coluna. Provavelmente ele não deve ter ganho nada ou praticamente nada, mas fez a coluna. Ou seja, a gente faz o bem, a gente colhe o bem, e tem pessoas que fazem a mesma coisa. Isso volta, né? Volta. E que bom saber quem desiste, né? Essas pessoas, esses médicos, esse tipo de médico, que às vezes a gente acha que, né, acabou, mas não. Acabou não, gente, ainda tem. Que bom. Tem muito ainda. São anjos raros. Graças a Deus. Mas tem. Até me perdi das perguntas, já não tenho mais aqui. A gente ia falar sobre uma coisa, o negócio mudando, vai mudando. Vamos ter que fazer episódio 1, 2 e 3 também. Certo? Vai.
Eu não sei nem onde eu tô, amor. Eu já me perdi aqui. Vamos lá. Que conselho você daria para quem quer retomar os hábitos saudáveis na vida? Gente, eu acho que às vezes você retornar é mais difícil que você começar. Mas você tem que ter em foco. O que eu tenho na minha geladeira? A foto da época que eu achei que eu estava mais bonita. Que Tem foi. mesmo? Tenho. Que Tenho ou não legal. tenho? Não foi a época que eu estava mais magra. Mas foi a época que você se sentia melhor. Nossa, gente, eu tava linda ali. Eu tava magra, mas eu tinha músculo, eu tava definidazinha. Nossa, como é que eu tava? Eu tava bonita por dentro e por fora, sabe? O sorriso radiante. Eu tenho aquela foto na geladeira, eu falo pra ele, eu quero voltar a ficar assim. Então você tem que ter foco. Voltar é difícil pra caramba. Ainda mais quando você sabe que você já fez X, Y, Z. Nossa, eu já corri uma ultramaratona. Agora eu corro 10 quilômetros morta. Não tem importância. Você fazia 10 quilômetros em 1 hora? Caraca, faz em 1 hora e meia, mas faz. O importante é fazer. Tem que começar. É muito difícil você retomar. Muito difícil. É mais difícil do que começar mesmo? Eu acho que é. É? Porque você começa a se cobrar muito, você sabe porque o que você já você já fez, fez, é. você sabe o que você já alcançou, você sabe o melhor pace que você fez, o melhor tempo que você fez, e você fazer uma coisa infinitamente inferior é muito ruim. Você correr 2 quilômetros, você ter que parar porque você está cansado, e você saber que você já correu 60 sem parar, é muito ruim. É. Você parar com 4 quilômetros dando a desculpa que você quer beber água, mas na verdade você está cansado porque você não aguenta mais correr 4 quilômetros, é frustrante. É. Para quem É. correu, é frustrante. Mas não pode deixar ficar frustrado, porque senão para tudo, Para de vez. para de vez. E O- você voltar a comer direito, mas ou você, a gente costuma falar assim, engordar é fácil, emagrecer é difícil. Gente, engordar não é fácil, a gente mesmo se auto-sabota, É. porque a gente vai engordando aos pouquinhos, vai fingindo que não tá vendo. É. Só que chega uma hora que você sobe na balança, caraca, agora não dá não. O jaleco não fechou, minha filha. Aquilo ali foi o auge pra mim. Tô falando sério, eu atendi um Tô eu- dia inteiro. Quem foi atendido por mim com o jaleco aberto, sabe por que eu não fechei o jaleco? Eu só tinha aquele. O jaleco, te atendi com o jaleco todo aberto, porque o jaleco não fechou. Não, e quando é assim, só por estética, é legal. O pior é quando tem alguma doença. Mas graças a Deus não tem doença nenhuma. Que aí você tem que realmente vir fazer e aí não tem jeito. Não tem. É. A única coisa que me sabotou também foi a menopausa, né? Que aí, meu bem, isso atrapalha muito. Já tô velha, né? Eu entrei com a menopausa com 46, mas o auge mesmo da falta dos meus hormônios vieram de 2 anos pra cá. Então, mas você não acha também que com a idade, esse tempo todo, essa coisa toda de, eu tenho que fazer tantos quilômetros em tanto tempo, e você não acha que isso tem que ser readequado também, ou não? Mas hoje em dia, eu não penso mais em subir em pódio. Hoje em dia, o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é correr bem. Tanto que teve uma corrida que a gente fez de 10 quilômetros, que pela primeira vez na vida eu gravei uma corrida. Eu curti a prova. Eu me gravei correndo com 2,5, com 5, com 7,5. Tem um corte, não tem no Instagram? O quê? Desse. Tem, eu postei. É, eu vi, eu postei. Foi a primeira prova que eu corri. Por quê? Eu sempre corri com o objetivo de ser. Ele presta atenção, o Reginaldo presta atenção em todas as paisagens das provas, a praia, não sei o que, para não sei o que lá. Eu vou correndo, eu olho para Tu aquilo. nem mas olha eu pro lado, não né? olho. Agora eu vou passar a olhar. Gente, é tão bom. Essa prova de Búzios, quando você chega lá em cima, você vê tudo lá de cima. Eu nunca parei para tirar uma foto. Para quê? Para chegar 1 minuto antes? É. Você tá entendendo? Aham. Aí as coisas passam a mudar um pouquinho de figura. Sentido, Hoje o né? meu objetivo, eu falei semana retrasada com a professora da academia, eu falei assim, hoje o meu objetivo é aumentar a minha quilometragem, independente do tempo que eu faça. Uhum. Hoje eu quero correr 13 quilômetros. Eu não vou conseguir fazer em 1 hora e 15. Eu faço em 1 hora e 40.
não tem importância. Uhum. Mas eu vou fazer. Por quê? Porque assim eu vou voltar. Daqui a pouco eu corri 15, daqui a pouco eu tô correndo 18. Quem corre 18 corre 21. Eu volto a fazer uma meia maratona. Não sei se eu quero voltar a fazer uma outra. Não sei. Porque é muito cansativo. Os treinos são muito desgastantes. Mas eu acho que pelo menos voltar a fazer 15, 21, acho que a gente consegue. Você tá se readequando Tô me também. E readequando tá curtindo mais. a realidade do momento. Aham. A minha E acaba realidade que hoje você é tá essa. curtindo mais, né? Que aí É. você vai olhar pra paisagem, É. vai tirar uma foto. Ah, subir em pódio isso, subir em pódio daquilo. Gente, subir em pódio é muito bom. Muito bom. Você se sente realizada, sabe? Mas não é o meu objetivo no momento. E tá longe de ser. Porque o Uhum. pace que eu tô fazendo não dá pra subir em pódio nenhum. Pelo menos tá fazendo. Ô, doutora, e qual que é o legado que a senhora quer deixar como médica, mãe, esposa? Bom, eu acho que a família é a base de tudo. Então, você ter uma família sólida, o resto tudo vai ser consequência. Então, a nossa família, cada um tem a sua família. Cada um tem a sua família, com pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com gêneros diferentes, com opções sexuais diferentes. Cada um tem que respeitar a família que tem, mas a família tem que ser a base de tudo. Uma família sólida, você vai se tornar uma pessoa forte, uma pessoa íntegra, uma pessoa de personalidade. Isso daí eu acho que já é o início para você se tornar uma pessoa que tenha ambições, mas ao mesmo tempo você seja respeitoso, mas ao mesmo tempo você tenha foco, persistência, amor ao próximo. Eu acho que você juntando isso tudo, você faz o seu legado. Isso mesmo. Verdade. Respeite o seu próximo, respeite a individualidade do seu próximo. Ame a Deus acima de tudo, ame o seu próximo. Faça da sua profissão o que você queria que fizesse com você. Como você gostaria de ser tratado? Isso é tão raro, né? É. Como você gostaria de ser tratado? Você vai, sei lá, em qualquer atendente, independente do que for, o atendente não te diz bom dia. Tá errado. Então, você tem que tratar a pessoa como você gostaria de ser tratado. Eu acho que se as pessoas começarem a fazer isso, eu acho que tudo muda. É, verdade. A gente passou por isso numa churrascaria agora, né? Chamou tanta É. atenção que foi até falar com a gerente. Fomos tão bem atendidos. A gente gosta do local, mas o churrasqueiro não. O churrasqueiro tava de cara feia e, pô, parecia que tava fazendo um grande favor de tirar a carne pra mim. É porque eu não poderia meter a mão lá e tirar. Mas o rapaz que atendeu a gente, o outro, nossa, tão educado que até chocou a gente. Porque geralmente não são. E aí eu comentei com a gerente, falei, cara, o que vocês fizeram aqui? Porque assim, a gente gosta da comida, gosta do espaço. Mas do atendimento sempre, mas eu nunca reclamei. Falei, eu vou fazer o contrário. Agora que foi bom, eu vou lá elogiar, porque foi muito bom. É. Porque, Mas as pessoas também têm que ter esse de É. elogiar, né? sim, As pessoas só reclamam, É, né? Ninguém é. elogia, né? eu falo muito isso com a Diana. Eu falo assim, ó, comprei algo, me entregaram algo que não foi aquilo que me venderam. Eu paro de comprar. É isso E aí. acabou. Eu não vou lá pro cara falar, ah, você me vendeu isso aqui estragar. Eu não quero saber. Eu paro de comprar. Eu comprei um para. jaleco, que é o jaleco das correntes douradas. Eu compro muito dessa loja, né? Aí eu achei que as correntes fossem de aço, mas são de plástico. E elas começaram a quebrar, né? Eu fui, entrei, liguei, mandei mensagem, aí me responderam. Ah, mas o prazo, porque eu tenho muito jaleco, eu não uso o mesmo jaleco, né? Aham. Acabo que fica uma rotatividade muito grande. Não tem a peça. Eu falei assim, mas como vocês não têm? Me dá a peça, que eu troco a peça, só quero a peça, saber onde vende. A gente não tem a peça. Eu falei assim, mas como não tem a peça se o jaleco continua sendo vendido? Sabe o que eu fiz?
Tirei uma foto da peça, chegaram as pecinhas na Shopee. Vou trocar tudo, tá? Graças a Shopee, né? E graças a uma ferramenta que eu nem sabia que tinha, a menina que trabalha em casa falou. tem. Falei assim, onde que eu vou arrumar essas correntinhas? Ela, minha filha tira foto. Eu falei assim, como assim tira foto? A Shopee tem um já ouvi negocinho que tu falar. tira foto Você coloca a foto, mesma bota coisa, lá, aí ela... né? e acha igualzinho, É. gente. E Igualzinho. ainda pesquisa mais barato ainda. Te dá sério Menina, lá. aqui. corrente baratinha, 10 correntes, R$10. É. Vou trocar tudo. Aí já pode abrir um negócio, montar o jaleco para vender. Já começa a fazer, já vai ser influência do... Ó, doutora influência do jaleco. Bota lá o jaleco, tira uma foto, ó, esse veste bem, não veste? Eu já postei, eles não estão nem aí pra mim, não. Eles gostam só de médica novinha, com clínica chiquérrima. Aí eu sou Zona Norte, minha clínica, meu consultório é muito bonitinho, mas eu sou Zona Norte, já sou uma coroa enxuta, mas já sou uma coroa de 54 anos, virando 55, então eu acho que eu não, não sirvo pra garota propaganda, não. Não, mas pro que a senhora faz, a senhora resolve também, né? Tem isso. Ser atendido vai vir com problema, a senhora vai dar a solução e pronto. E acabou. Tem a contrapartida, né? Doutora, amei nossa conversa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Vocês, né? Amei mesmo. A gente ia seguir Foi muito bom. O rumo foi É. totalmente diferente, mas... Não, mas valeu a pena. Muito. E sabe o que eu acho engraçado? Que eu falo pro Leonardo que às vezes a gente chama, muitas pessoas que a gente chama aqui, a gente vai falar sobre um determinado assunto e graças a Deus vem sempre um testemunho legal, sempre uma palavra, principalmente falando de Ela vai Deus. chorar. Pois Ela é. já tá com os olhos cheios de lágrimas. Porque eu acho que... Reginaldo também. Porque eu acho que nós acabamos sendo usados, né, para estar trazendo uma mensagem que a gente nem imaginava de trazer. E é muito gratificante poder estar num podcast, né, e quem for assistir também ouvir um pouco desses testemunhos que as pessoas acabam trazendo, mesmo que sem querer. Não é sem querer. Não não é sem querer, Não é. exato. A gente verdade. não tá aqui porque a gente... não E a é. gente combinou alguma coisa em relação a falar sobre esse assunto Não, aqui? não. Nada. Na verdade, eles mandaram uma listinha pra mim Aqui, de ó. perguntas. Eu posso Quer tirar? dizer, você perdeu aqui. Sincera. Eu falei pro Reginaldo, eu não vou nem ler, pra ser uma coisa bem espontânea. Eu só li a primeira pergunta, o que é a doutora Lúcia por trás do jaleco? Não, Foi a única eu pergunta acho que que eu li. nós só fizemos essa. É mesmo? E a eu outra acho. que eu As vou outras ter- eu nem duas. li. Vou tirar São uma duas. foto e botar para quem assistiu o podcast depois ver as perguntas. Mas nem foi. Foi tudo. Então, assim, muito obrigada pelo seu testemunho, pela sua presença aqui. Foi maravilhosa. Foi muito bom receber você aqui. O Reginaldo também, que está aqui com a gente. Portas abertas, quando quiserem vir. Obrigada E olha mesmo. só, eu procurei manter a mão assim pra ser uma pessoa Sim, chata. sim. Mas não pode dar essa gargalhada. Não posso, né? Tem que ser Tem que mais ser- chique. E quem quiser segui-la, qual é o Instagram? E eu tenho 2 Instagrams. O meu Instagram profissional é @doutora Lúcia Marrafa e o meu pessoal é Marrafa Lúcia. Mas eu não sou muito, eu sou tranquila, não tenho 50 mil seguidores, não. Tem pouquinho. Mas as pessoas se interessam por esse estilo de vida, né? De corrida, de médica, que a gente fica assim, gente, como é que faz isso tudo? A Hoje, gente hoje quer nós sempre estamos acompanhar. provando que o médico consegue encontrar tempo, viu? Pois é. Pra correr, tá vendo? Pra se Reginaldo, cuidar. diferente do Reginaldo, eu gosto de puxar um ferrinho também. Ah, que bom. Mas vai levar ele. Menina, eu vou na minha academia, eu pago a minha mensalidade, mas às terças-feiras eu vou na academia com ele. Ele paga diária em outra academia e personal em outra academia. Ah, é? É o que para fugir? Não, porque a minha academia é uma. A que ele gosta, que é do personal, é outra. Ah, entendi. Aí eu vou até onde ele vai, Hum. às terças-feiras. Tinha que Viu? ser o Só pra dar uma contrário. Ele ir força. lá, né? Várias É. vezes. A, né? Não dá. a academia que eu faço não aceita, Ah. não tem negócio de a diárias que é R$180. Nossa. Ah. Não vale a pena, não. É o preço da que eu Da vi. ó. mensalidade tá É, doido. da mensalidade. É justamente para pagar um mês. É isso É. mesmo. É. Doutora, foi um prazer. Prazer, Tá bom? gente. Obrigado. Ó, Obrigada. curte, compartilha, comenta. Quem conhece a doutora em São João, é onde que a senhora atende? Eu atendo Meia. em Caxias, na Sim de Caxias, na Sim da Cidade Nova e no consultório no Meia. Poucos lugares, né? É. É fácil de encontrar também, Aham, né? É. Então, pessoal, valeu. Obrigado, tá? Obrigada, gente. Obrigada.